Vamos começar, já que nós estamos falando do senhor Jailson. Quem é Jailson? E vamos retomar esses fatos. Jailson é um morador de rua que em determinado momento da sua vida caiu nas drogas e por causa disso se perdeu na sociedade em que nós vivemos hoje. Senhor Jailson, eu apresento para vocês como uma vítima dessa sociedade injusta. Sabe por quê? Porque ele não teve escolaridade, foi até a 5ª série, porque é um homem que não sabe ler e escrever. Porque é um homem, como ele mesmo disse, não entende nada. Eu estou achando também que não está entendendo nada do que está acontecendo, mas ele está aqui porque ele sabe que algum dia cometeu algum erro. É um homem nascido no Maranhão, que detalhe, não tem antecedentes criminais. Que em determinado momento da vida cometeu um erro. Cometeu um erro, sabe por quê, dona Mariana? Porque ele viu algo monstruoso acontecer na noite anterior, senhores. Esse é o nosso autor do fato. Vou mais além. Quem é o autor? Quem é a nossa vítima? A nossa vítima, de acordo com os fatos trazidos no processo e estudado hoje, a nossa vítima é o senhor Luiz Gonzaga, morador de rua também. Sim, porque a defesa não está aqui para negar fatos, morador de rua também, que não teve possibilidade, talvez de estudos, não sei. Mas o fato é que o senhor Luiz Gonzaga, ele não frequentava aquele local de São Brás ali. E que em determinado momento, chegou com a senhora Ingrid, que infelizmente não está mais aqui, chegou com ele e fez o quê? Que foi relatado pela própria Ingrid. Foi por isso que eu quis me aproximar dela. Ingrid, eu queria um pouco mais além. No dia 3, por volta das 11h30, você relatou que foi abusada sexualmente pelo senhor Luiz Gonzaga. E aqui confirmou isso para o promotor e para todos nós que estamos aqui ouvindo. Então, assim, eu queria que tu contasse um pouquinho mais, se fosse de sua vontade, é claro. Contasse um pouquinho mais como foi que aconteceu isso. Deu para entender? Aproximadamente que horas o senhor Luiz Gonzaga apareceu? E tirou o lençol de cima de ti? Era umas 9h30 para 10 horas, entendeu? Não tinha noção tanto do horário. Mas já era um pouquinho tarde, estava deserta já. Não tinha muito movimento. Mas... Entendi. Tinha outras pessoas dormindo lá perto de ti ou não? Não. Você estava bem onde? Onde é que localizava isso? Onde era? Eu não sei o nome da praça, mas é uma que fica em frente do mercado. E aonde o Jailson tinha ido essa hora? Você falou que ele tinha ido buscar alimentação. Aonde é isso? Você sabe ou não sabia? Não sabia. Mas ele voltou com... Tu lembra da alimentação? Tu chegou a comer depois ela? Não, fiquei muito... Aí eu nem só virei e deitei para dormir. Muito o quê? Muito mexida, porque já não é a primeira vez que tinha acontecido isso comigo. Agora me confirma uma coisa. O senhor Luiz Gonzaga foi a primeira vez que ele tinha abusado de ti? Sim. Mas ali no meio da rua, era comum isso acontecer? Mendigos abusarem de outros moradores de rua? Não. Há quanto tempo vocês já estavam lá na rua? Quanto tempo vocês moravam ali? Eu estava lá há pouco tempo. Isso já estava há mais tempo, segundo o teu conhecimento. Sim. Entendi. Ele trabalhava em algum lugar? Não. Não, nem fazia bico, serviço? Fazia. Tipo de quê? Ele reparava carro, lavava carro, essas coisas. E você trabalhava à época assim com ele, Não. sim ou não? Não. Tá bom. E no momento o Luiz Gonzaga veio com uma faca e falou para ti que ele queria ficar contigo. Foi com essas palavras? Tu te recorda como ele falou? Conta pra gente. Ele disse pra mim, ele falou pra mim, não nessas palavras, né? Ele falou outro tipo de palavra pra mim.
fica à vontade para falar. Você consegue reproduzir o que ele falou na noite? Mas você lembra? Lembra? Lembro. Entendi. Depois dali, desse fato, como foi que tu te sentiu? Eu acho que pior do que você está agora, sim ou não? Sim, né? Era a segunda vez que acontecia na minha vida. Aí eu me lembrei de quando eu passei por isso, quando eu tinha 10 anos de idade, né? Aí foi isso. No momento que o Jailson chegou contigo, já com a comida, como foi que tu te portaste? O que foi que você falou para ele? Ele chegou, né? Ele falou, tá aqui, eu trouxe pra te comer. Aí eu falei, eu não tô afim. Eu peguei, falei, só quero dormir, que eu tô cansada. Virei e deitei. Ele perguntou, o que é que tu tem? Eu falei, nada. Aí foi que eu fiquei lá na minha, calada. Tu falaste que tu recebeste até um corte na mão do senhor Luiz Gonzaga. Foi. Esse corte, tem corte que é superficial, outros não. Tu chegaste a ficar sangrando. Pode dar, fica à vontade. Calma. Relaxa. É difícil. Mas a gente precisa desses detalhes, que é justamente para tentar entender o que aconteceu no dia anterior e no dia posterior do crime. Quando o senhor Luiz Gonzaga chegou a te cortar na mão, eu não sei se tu tem alguma cicatriz ou algo nesse sentido, se foi profundo, mas chegou a sangrar, sim ou não? Sim. E o Jailson viu aquele corte na tua mão? Nessa mão, assim. Porque na hora que eu empurrei ele, pensando que até então, um certo tempo, eu pensei que ele não estava falando a verdade, né? Aí eu empurrei nele, quando ele empurrei, a faca pegou assim no meu dedo. Aí eu vi que ele estava falando a verdade, que não era brincadeira mesmo dele. Aí só que ele não viu. Eu deitei, me embrulhei com o lençol e falei, não, eu não quero comer. E virei assim, falei, tô cansada só. Aí ele perguntou o que é que tu tem, ele não viu nada. Foi tudo assim muito rápido, muito. Entendi. Chegastes a fazer exame de corpo de delito? Sim. Esse exame foi no mesmo dia que tu fizestes? Foi na mesma hora que encaminharam ele por Renato Sharp de fazer corpo de delito. Levaram eu na viatura e me trouxeram também para seccional. Eu saí da seccional 3 horas da tarde. E talvez você não saiba, mas responda se souber. Nesse exame de corpo de delito, foi atestado que você foi violentada sexualmente uma noite anterior? Olha, eu fui porque o rapaz conversou comigo que fez o exame, ele disse que não ia ser encaminhado para minhas mãos, ia ser encaminhado para Santa Casa, onde eu estava fazendo o acompanhamento psicossocial, que eu tive que tomar os remédios, né? Porque foi ser preservativo, essas coisas. Aí foi encaminhado para lá. Ficaste com medo de engravidar? Fiquei mais com medo de pegar uma doença. Senhores, a nossa vítima foi a pessoa, foi o homem que cometeu o abuso sexual contra a esposa do Jailson. Esse é o senhor Luiz Gonzaga. Eu nunca fui abusada sexualmente, graças a Deus. Mas eu posso imaginar a dor daquela mulher que estava sentada aqui. E como diria a minha mãe, eu não desejo isso nem para o meu próprio inimigo. Excelentíssima senhora doutora juíza Ângela Tuma, cumprimento Vossa Excelência nesta sessão do Tribunal do Júri, do qual muito me honra estar diante de Vossa Excelência para realizar esses trabalhos. É a primeira vez que este jovem advogado vem a essa sessão do júri para fazer este trabalho com Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor doutor promotor Mário Brasil, do qual muito me alegra novamente estar na sua presença, na época que nós trabalhávamos juntos na promotoria de violência doméstica, junto ao doutor Franklin Prado, junto ao doutor Murrieta. Admiro muito o seu trabalho, como você vem o conduzindo. O senhor é uma referência, tanto para um jovem advogado como eu, quanto para qualquer outro jurista. Agradeço a sua presença e é uma honra estar aqui diante de Vossa Excelência. E meus colegas, doutor Israel Coelho,
doutora Amanda Sá e doutora Andréa Barata. É uma gratificação enorme estar diante de vossas excelências realizando este trabalho digno, este trabalho de hombridade, este trabalho de benevolência, que é a advocacia criminal. Ainda mais em um caso tão especial como esse, do Jailson Ferreira. Também cumprimento a todos os serventuários de justiça que realizam o trabalho aqui, a equipe técnica também do audiovisual, a todos que nos assistem pela internet, pela gravação, aos corpos de policiais militares, a polícia, os bombeiros, os agentes carcerários que também estão aqui presentes, cumprimento a todos vocês, aos alunos das faculdades, às pessoas do povo que aqui estão assistindo a esse Tribunal do Júri, também estendo os meus cumprimentos e, principalmente, a cada um de vocês aqui, nessa data de hoje, jurados, juízes de fato. Juízes de fato. Por que isso é tão importante? Porque hoje vocês não somente têm a responsabilidade, mas têm o poder de decidir sobre a vida de uma pessoa. Esse poder foi conferido a vocês através do Tribunal do Júri. E o que é o Tribunal do Júri, meus senhores? O Tribunal do Júri, ele é um tribunal voltado aos crimes dolosos contra a vida. E ele é composto por pessoas do povo, senhora Ana Paula. Justamente por tratar dos crimes mais graves, o homicídio. E aqui, meus senhores, nós temos um caso, que é um caso preocupante. A verdade é essa, é um caso preocupante. Porque eu, como advogado aqui, não recebi um tostão para estar aqui. Nenhum. Absolutamente nada. Eu fui até o presídio com o Jailson na semana passada. No início da semana passada. E conversei com ele através do parlatório. E perguntei para ele se ele tinha família do qual ele pudesse entrar em contato. E ele me respondeu negativamente. Eu perguntei para ele se o pai dele, quando ele me relatou a existência do pai dele, se o pai dele vinha visitá-lo. Ele disse negativamente, porque ele tinha dificuldade de tirar a carteira da SUSIP. E eu perguntei para ele se o pai dele teria condições de, pelo menos, vir acompanhar ele. Ele disse que não teria, porque não tinha condições de visitá-lo. Às vezes nem sabia que estava lá. E quando eu soube da história do Jailson, o que ele fez, pelas palavras dele, eu senti, senhores, eu senti uma coisa no Jailson, na palavra dele. Sinceridade. Sinceridade que eu senti. As palavras dele, em nenhum momento ele negou o crime. A todo momento ele disse que foi ele que cometeu. Ele não negou, doutora. E qual foi o motivo que o levou a cometer isso? Um estupro. E o que é um estupro? É um crime hediondo, da Lei 8.072 de 90. E o crime hediondo, a palavra hediondez, vem de algo que é repugnante, algo que é vil, algo que deve ser afastado a todo custo. E o que vocês presenciaram hoje aqui, em uma mulher que estava soluçando, e uma mulher que não conseguia relatar, que ao reviver isso, vocês pensam que ela não sofreu novamente? Ela sofreu. E eles sofrem. Sofrem porque, pela mera condição de pessoas em situação de rua, doutora. E eu sei dessa condição porque ano passado fui convidado por amigos, na época do Natal, que é o momento em que a gente costuma ter atos solidários, a conhecer a situação das pessoas de rua, a fornecer alimentos, a fornecer vestimentas para pessoas próximo
ali do antigo prédio da Receita Federal, que foi queimado. Existem muitos moradores de rua ali. Pela altura do Ver-o-Peso também. Aqui próximo do tribunal também. Toda noite eles estão ali. E dependem da caridade de pessoas de grandeza de alma para fornecer o sustento para eles sobreviverem. Sobreviverem. Porque viver eles não vivem. Então, eu elaborei um discurso pronto, com doutrina, jurisprudência, peguei um monte de livro aqui, como vocês estão vendo. Mas quando eu vi o que a gente viu aqui, eu lembrei de tudo isso. E lembrei que Jailson é uma representação que a gente vê nas histórias de contos de fada. Um fantasma. Um fantasma. Assim como a maioria das pessoas de rua. São pessoas inexistentes aos olhos da sociedade. Tanto é que, no momento em que ele falou, você se lembra do nome do seu colega que frequentava lá o Centro Pop? Ele disse, não, porque a gente não se reconhece no nome. Nem eles sabem o nome de cada um deles. Nem eles sabem. A verdade é essa. Mas eles não deixam de ser seres humanos por causa disso. Por isso, Jailson fez o que fez. E aqui são fatos que são colocados à mesa aos senhores. Fato, primeiro fato. A Ingrid foi estuprada. Ninguém contesta isso aqui. Se ninguém contesta, doutor Aldomário, é fato. Incontroverso. Fato. Quem foi o autor do estupro, doutora Ana Paula, da Ingrid? Luiz Gonzaga. Ninguém disse ao contrário. Ninguém disse ao contrário nesse processo todo e nem no dia de hoje. Fato. Autor da morte do Luiz Gonzaga. Jailson. Fato. Mais um fato, excelência, que a gente não pode deixar passar em branco aqui. O motivo de nós estarmos aqui. Que não foi aqui o motivo aqui que a gente olha aqui na denúncia. Foi o estupro da sua esposa. E aqui o Tribunal do Júri ele tem essa importância, doutor Hélio. Por quê? Se fosse para a gente julgar de acordo à lei, eu vou ser sincero aqui, Rodrigo, não tem mais necessidade de nada. Era para esse cara estar condenado. E não serem Vossa Excelência a julgarem ele, e sim o juiz togada. Mas aqui é o povo julgando o povo. Aqui o júri não precisa ter o conhecimento do juiz de direito, o vasto conhecimento, se julgar com os seus valores. Como o pai e a mãe ensinaram, como a gente vive em sociedade, e o que nós faríamos no lugar dele. Aqui, principalmente os estudantes de direito que conhecem a lei, aqui no júri ele funciona não só a ampla defesa. O que é ampla defesa? A minha oportunidade de arrolar testemunhas, de requerer provas, as provas que estão no código, tudo que está lá dentro da lei. Aqui a defesa ela é plena, ela excede a isso, ela é a mais. Ela não é ampla, ela é plena. E a plena significa que a defesa pode utilizar outros recursos aqui, não tão somente a lei. Eu posso utilizar aqui, por exemplo, a antropologia, para tentar convencê-los aqui de que o que ele fez é justificável. A antropologia, ela diz sobre o exercício da alteridade, para você, antes de julgar o próximo, que isso é até um dever divino, isso não é nosso, não é do homem, você olha a realidade dele, pelos olhos dele, pela escolaridade dele, pela condição de morador de rua, falta de pai, mãe que ele teve, falta de oportunidade, pelo que levou ele a morar na rua. Não era um assaltante, podia ter ido para o lado do crime, resolveu pedir, era um pedinte. Não existe processo da certidão de antecedente dele aqui nos autos. Pega a certidão aqui, doutor Rodrigo, de roubo, de furto, com todo esse tempo lá. Então era no mínimo uma pessoa doente, uma pessoa com problemas, mas não era dada a marginalidade ao crime. Esse era o Jailson. Esse era o Jailson. E é colocado numa situação dessa que eu quero pedir a Deus, excelência, que nenhuma das senhoras ou dos senhores seja colocado nessa situação. Seja colocado nessa situação de passar por um estupro dentro da família. E ali,
quando a família o abandonou, não foi, Jailson? Tua família te abandonou? Então tu saíste de casa e foste para a rua? Quem era a única pessoa que tu tinha na rua? Fala para mim. Era a Ingrid. A única pessoa, se coloque na situação, excelência, se imagine no fato, a única pessoa que ele tinha, o último bastião que ele podia contar, era a Ingrid. Dona Teresa. Doutora Teresa. Juíza do fato. Era a Ingrid. E essa única pessoa que ele tinha como apoio, doutora Marina, doutor Edito, como suporte, essa foi a pessoa que foi estuprada. É como eu discuto muito com o doutor Rui Barbosa, excelente promotor da primeira vara do Tribunal do Júri. No caso desse, ele fala assim, por que você não foi fazer um BO? Pensou, seu Aldomário, se estupra a sua filha, a sua esposa, aí chega o promotor de justiça para o senhor, pô, era para o senhor ter feito um BO, não era para ter ido lá atrás do cara. Não existe, pelo amor de Deus, ninguém tem sangue de barata aqui. Não existe você tripudiar com a inteligência. Graças a Deus o doutor Mário ele não foi por esse lado hoje. A gente já estava com a resposta na ponta da língua. Não existe isso, excelência. A pessoa está lá, acabou de acontecer o fato, foi no outro dia, pela manhã, está lá numa fila e olha, a pessoa aponta, esse cara que estuprou a tua mulher, esse cara que estuprou a tua companheira que dorme contigo a noite toda, que vai pedir comida junto contigo, foi esse cara que estuprou essa pessoa que fica do teu lado o dia inteiro. Foi esse cara. Como é que ele vai se sentir, excelência? Não é raivinha, não, excelência. Não é raivinha. Eu quero pedir a Deus aqui que não aconteça dentro da família de ninguém um negócio desse. Porque são situações como essa que a gente não sabe como reagir. E por isso que tem que vir para o júri, para o povo julgar o povo. Porque uma situação como essa não é a lei, não é uma palavra escrita aqui, feita por pessoas que estão recebendo dinheiro de corrupção lá para legislar essas leis aqui, que ficam lá nas suas casas protegidas, que vão dizer o que é certo e o que é errado aqui para ele. É o povo que sente as agruras da vida do dia a dia que tem que julgar o povo. E já é difícil. Se nós formos analisar aqui, como muitos falam, os pares julgando o seu par. Excelência, com todo respeito, o Jailson não é par de ninguém aqui nessa sala. Porque o Jailson, ele não teve a oportunidade que nós tivemos aqui na vida. Hoje, acredito que todos são concursados. Você. Então ele não teve essa oportunidade. Foi criado na rua, com certeza, sem pai, sem mãe. Já torna mais difícil se olhar aqui, doutora Teresa, doutora Regina, com os olhos dele, porque nós não tivemos essa criação, nós não fomos ensinados, nós tivemos valores pela nossa família, pelos nossos pais. Ele não teve. Qual é a reação que eu vou esperar de uma pessoa que foi criada assim, dessa forma, e vê um estupro? Qual é a reação? É de fazer um BO? É de passar a mão dele e falar assim, vai-te embora daqui, cara. Vai. Não é essa, excelência. Você exigir isso dele é impossível. Você exigir isso de mim, eu não sei. Quem sabe o que vai fazer aqui se vir uma situação dessa? Se o doutor chegar para mim e tentar, que isso é muito difícil, imaginar numa situação no estupro de uma filha, de uma mulher, e dizer que sabe como vai reagir, aí eu já vou me aposentar hoje, aí eu já aproveito e me aposento já com a consciência tranquila de que eu fiz a minha parte aqui. Se você souber como reagir numa situação como essa, porque nós só sabemos quando nós vivemos e a gente não pode julgar o outro. Só sabemos quando vivemos, e eu não quero que ninguém viva isso. Então, excelências, sopesem essa situação. Aí o que a defesa pede, além de várias teses jurídicas aqui que foram repassadas, é se colocar no lugar dele, assim mesmo como disse o doutor Mário. Se vossas excelências, olhando pelos olhos dele, como ele cresceu, como ele viveu, aonde ele estava, a realidade que ele vivia, e não conseguirem compreender o que ele fez, não tem outra opção senão condenar. Mas se entender, excelência, e eu peço para que coloque a mão na consciência, porque o caso de hoje ele não é fácil. Ele não é fácil. Mas se colocar a mão na consciência e virem que ele não tinha outra coisa o que fazer naquele momento de emoção, de raiva, de angústia que ele sentiu vendo o estuprador da sua mulher,
mulher, como já caracterizou bem aqui a doutora Amanda, ela não conseguia nem falar, não conseguia nem se expressar na hora. A pessoa, ela entra em choque. A pessoa, ela entra em choque. E se mesmo assim, tudo isso não for suficiente para absolver, eu agradeço a presença de Vossa Excelência. A atividade do advogado, ela não é uma atividade fim, ela é uma atividade meio. Mas a gente sai aqui, né, doutora Amanda, doutor Rodrigo, nós saímos com a consciência tranquila. E nós aqui fizemos a nossa parte. Queria pedir para que Deus ilumine a consciência de Vossas Excelências. Não vou mais me estender. Pensem bem antes de votar, quando a doutora Ângela perguntar se estão aptos a votar. Se quiserem um tempo para pensar, é possível. Ou peçam para ir ao banheiro, para a gente ganhar mais tempo. Mas hoje é o grande dia do Jailson. Hoje vai ser decidido aqui o fim dele. Ele vai continuar, mas por um período lá no presídio. Ou se aquilo já foi suficiente para ele, e ele já pode ir lá retornar para o seio família dele e tentar se ressocializar lá com o pai dele. Então é isso que eu peço para que Vossas Excelências raciocinem na hora de votar. Existe uma história que um sábio da Bíblia era muito conhecido na cidade e foi questionado para ele se o passarinho que estava na mão dele estava vivo ou estava morto. Para a gente resumir um pouquinho a história. E aí o malandro, o esperto, né, seu Adamar? O que ele pensou? Poxa, eu estou com o pássaro aqui na minha mão, ele está vivo. Se ele disser que ele está morto, o sábio disse, ele está morto. Eu abro a mão, está aqui o pássaro vivo. Agora, se ele disser que o pássaro está vivo, eu aperto o pássaro e ele morre. Olha aí a visão do esperto. Mas o sábio, com toda a sua sabedoria, doutora Tereza e doutora Regina, ele, da seguinte forma, esse questionamento. Ele falou, a vida do pássaro, ela está nas suas mãos. Você que vai decidir se o pássaro vive ou se o pássaro morre. E hoje, Vossas Excelências que decidem se ele fica livre ou se ele fica preso. Muito obrigado, meus amigos. Senhores, há muito tempo atrás aconteceu o primeiro tribunal do júri da história, em que um homem, conhecido como Jesus Cristo, que eu falei, foi levado a júri popular por alguns crimes que ele supostamente teria cometido. Colocaram diante de Pilatos o julgador, Barrabás e Jesus Cristo. E Pilatos pergunta naquela situação, quem vocês absolvem? Barrabás ou esse homem, Jesus Cristo? E o povo, como vocês conhecem a história, disseram, preferimos Barrabás. E naquele momento o criminoso foi solto. E o que até hoje, conhecido como santo, foi crucificado e o que levou à morte. Hoje eu não estou querendo a absolvição de um santo. Não estou querendo a condenação de ninguém também. Hoje eu estou pedindo e rogando e pela clemência assim, olhar para cada um de vocês e pedir a absolvição dele. Não porque é santo, senhores, mas porque é humano como qualquer um de nós. Porque ele não tem sangue de barata, senhores. Eu peço a absolvição dele porque que nós estamos lidando com um homem. Nós estamos trabalhando com o homem do povo excluído. Esse é o nosso réu hoje. E que eu acredito sim que merece uma segunda chance. Porque quem de nós não merece essa segunda chance? E a Bíblia ainda fala, né? Senhor, eu tenho que perdoar 7 vezes? Não, 7 vezes não. São 70 vezes 7 vezes. Eu peço absolvição porque ele não tinha como agir de outra forma, senhores. Se eu tivesse com um homem instruído, e ainda assim, se fosse um homem instruído, eu acho que ainda reagiria dessa forma, mas eu já me lembro do meu pai falando, Israel, meu pai, que teoricamente é um homem instruído, minha filha, se algum dia alguém vier a mexer com vocês, tu não sabe o que eu sou capaz de fazer. Ele não, né?
mas ele tendenciosamente ele pagaria outra pessoa para fazer. Sem vergonha nenhuma ele fala isso, e ele é promotor de justiça. E como um bom promotor de justiça, a gente tem que promover a justiça. A promotoria de justiça, ela vem trazendo e gritando uma condenação aqui nesse plenário. Para quem, senhores? Para o senhor Jailson, nessas condições. E nas condições em que ele se encontrava aproximadamente 2 anos atrás. E se mesmo assim, vocês olharem para ele e disserem, ele merece uma condenação. Se mesmo assim vocês chegarem a essa conclusão diante de tudo que eu falei nesse tribunal e que meus amigos da defesa falaram, pense que esse já foi condenado pela sociedade. Esse já foi condenado pela própria vida dele. Esse já foi condenado quando agrediram ele aqui através da mulher dele. Esse já foi condenado porque já passou quase 2 anos em cárcere, sem receber sequer uma visita. Aliás, uma visita do pai dele final de semana passado. E dos 2 advogados aqui presentes. Senhores jurados, é com muito pesar que nós temos que voltar aqui para essa tréplica. Tenho que admitir a vocês. Pesar por quê? Porque a gente está estendendo ainda mais esse julgamento, está tornando ele cada vez mais cansativo, desnecessariamente. Essa que é a verdade. A verdade é essa. Porque as condições que nós apresentamos aqui do acusado, as condições que levaram ele a cometer o ato, o motivo que levou ele a cometer o ato, faz com que essa réplica seja totalmente desnecessária. Para que tanto ímpeto em querer condenar essa pessoa? Condenar um homem que ia até a casa de outros como pedinte, como mendigo, pedir comida, e nunca agrediu ninguém por causa disso. Para que pedir a condenação, doutor? Para quê? Do estupro. Eu vou trazer aqui uns dados que tornam isso cada vez mais chocante. No Brasil, segundo os dados do Anuário de Segurança Pública, mais de 50 mil mulheres são estupradas anualmente. Nos Estados Unidos, 0,2% a 2,8% dos casos, doutor, apenas são concluídos. O estupro é um dos crimes mais subnotificados que existem. Apenas 10% dos casos são comunicados para a polícia. Agora, isso a gente está pensando no universo de pessoas que têm seus lares, que têm suas casas, que têm aonde comer, dormir, se alimentar. Se nessas condições essas pessoas já sofrem essa violência sexual, imaginem pessoas em situação de rua. Pessoas que não têm nem sequer documento civil. Ah, ela tinha que ter registrado a ocorrência na polícia. Como ela ia ser tratada na polícia? Vamos falar a verdade. Como ela ia ser tratada na polícia? Se uma mulher que tem condições economicamente financeiras é destratada pelo policial quando vai fazer uma ocorrência de estupro, imaginem uma pessoa em situação de rua. Ele se viu desesperado, como ele mesmo falou. Ele disse, se eu não tomasse uma atitude, ele poderia fazer isso de novo com ela, porque ele não ia sair de lá. Porque foram durante 30 minutos. Ele foi buscar comida para ela. Até o promotor reconheceu isso. Ele ouviu aqui. Ele foi buscar comida para ela naquele momento em que ela foi estuprada durante 30 minutos seguidas vezes. Como é que ele poderia agir? De que forma? E aí ele vem e diz que a doutrina... Infelizmente a gente tem que rebater os pontos dele na tréplica. Por isso que eu digo que é uma infelicidade isso. A doutrina considera relevante valor social quando a pessoa comete um crime pela pátria. Pois eu trouxe aqui a doutrina. E a gente vai ler aqui o que é relevante valor moral, doutor. Relevante valor social, segundo Pierangeli. Isto porque
conduta demonstra possuir o agente uma significativa adaptabilidade à vida, que é a condição dele. Ele está adaptado em sociedade, tanto é que ele não agrediu ninguém. Ele agrediu quem? O estuprador. Mas outras pessoas, não. Há 2 anos antes de cometer o crime, ele trabalhava como guardador e lavador de carro. E vivendo de esmolas. E em 2 anos, ele não cometeu nenhuma violência. Nenhuma. Como mostra aqui no processo os antecedentes criminais dele. Onde mostra que é positivo somente para o que ele está respondendo aqui hoje. Enquanto muitos outros têm uma ficha enorme. Já cansei de fazer júri aqui nesse plenário. E a ficha deles é enorme. E a dele, 2 anos de mendicância, nunca cometeu nenhum delito. E a circunstância que ele cometeu foi essa que eu vos trago. E outro ponto importante. Sim, as lesões foram leves. E sim, ele teve a infelicidade de, naquele momento, do calor do momento, acabar agredindo. Só que naquele exato momento ele não levou à morte. Ele ficou até surpreso que a vítima tinha morrido. Quando ele chegou lá na audiência de instrução, ele falou, mas ele morreu, né? Tipo, eu não sabia. Antes dele saber da morte dele, ele já tinha sido preso. Tanto é que ele falou, quando ele estava ensanguentado lá, ele se levantou e saiu andando. E ele foi embora com a companheira dele. Tanto é que eles foram apreendidos lá na feira da 25, feira de São Brás. E ele não apresentou nenhuma resistência. Se ele fosse esse sujeito violento, que ele insiste em mostrar essa faca aqui, ele usava para se proteger. Porque ele mesmo foi golpeado com uma faca desse tipo. Mas ele usava ela para se proteger, mas nem por isso ele poderia ter usado essa faca para assaltar, para entrar no ônibus, cometer assalto, como muitos fazem. E como é que ele usou essa faca aqui? Ele usou essa faca justamente para defender a sua companheira. Esse é o símbolo dessa faca. Não é o símbolo de violência, de uma pessoa que tem intenção de agredir a outra. Não. É uma pessoa que teve um espírito altruísta. Espírito altruísta, de defender uma pessoa que naquele momento se sentia indefesa. É somente isso que eu tenho para falar para vocês. Eu fico muito triste, sabe, de ter que voltar aqui. Porque ele merece a absolvição. A gente pediu as teses de desclassificação por causa do preterdolo, que eu falei para vocês, ele teve a intenção somente de lesionar e por culpa veio a morte. A gente pediu o homicídio privilegiado, mas a gente não acredita em nada disso, a gente só acredita na absolvição. Pura e plena absolvição. Para encerrar a minha fala, eu vos digo e vos falo a todos vocês com muita calma e paciência para que entendam. Doutor, se eu fosse o delegado, eu não teria indiciado ele. Doutora, se eu fosse o promotor, eu não teria denunciado ele. Doutora, se eu fosse o juiz, eu não teria pronunciado ele. Doutora, se eu fosse o conselho de sentença, eu pediria a absolvição dele. Doutora, se eu fosse o prefeito, mandaria botar um busto dele na frente do pórtico de Belém e mandava uma cópia para a família dele. Agora, se um dia, doutora, se um dia as minhas 2 afilhadas tivessem sido estupradas, eu gostaria de ter a coragem de fazer o que ele fez. Por isso, peço a absolvição dele. Obrigado. Gostaram do vídeo? Curtam, compartilhem e principalmente inscrevam-se no canal. Ajudem a produzir mais vídeos. Obrigado.